Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esqueci o material. Aumenta que esqueci uma coisa. São os famosos furos da... Cheguei, o esposo. Ok, vamos. É um prazer ter você conosco hoje à noite. Os irmãos estão chegando, estão começando a logar aí, né? Ficarem conectados conosco. Hoje nosso culto de oração nos lares, né? E nós queremos começar orando ao Senhor, pedindo a graça de Deus. Deixa eu distribuir a programação aqui, né? Você que está na rede social aí da igreja, já tem o programa também, deu para a gente fazer o programa detalhado. Eliseu, aqui o seu. Obrigado. Mamãe, aqui o seu. Porque hoje a Helena não está conosco, porque ela foi para o seminário, né? Que a quinta passada ela teve folga de aula. E eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente pudesse orar, para que nesse momento, eu queria que você, se você tem condições, se dedicar esse momento para concentrar-se na palavra de Deus, na oração, nos cânticos e na comunhão uns com os outros. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tuas bênçãos. Que a programação de hoje exalte o teu nome, nos faça estar unidos em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos por todas as oportunidades da vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir o seu cantor cristão e cantar o hino 329, né? Esse é seu, cadê? 329. Edson, você estava perguntando por ele? Está aí, ela, melhor dizendo, ela está aí, né? 329. Então, para aqueles que estavam com saudade do gato, ele veio para a programação de hoje, né? Queria o final para vir para eu. Pois é, mas agora ele vai para lá, tá bom? Por enquanto, 329, conta as bênçãos. 329. Às vezes nós nos detemos mais nos problemas, nas dificuldades, e esse hino é muito bom. Ele diz, olha, conta as bênçãos, comece a contar o que Deus tem feito. Nós temos a capacidade de, que nem Israel, todo problema a gente começa a murmurar e a gente não tem a capacidade de ver o que Deus já fez por nós. E se Ele já fez tanto, Ele vai continuar fazendo, né? Então vamos cantar o cântico, o hino Conta as Bênçãos. Mantemos? Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas quantas são, recebidas na divina mão. Surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos tu darás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas vezes
bênçãos contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Ok, vamos cantar o hino 349. 3, 4, 9. Né? Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Né? Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. São hinos de conforto, de companhia do Senhor, da segurança, do amparo que Deus nos dá. Vamos lá, 3, 4, 9. Bom? Cantemos juntos. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Deus, e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te-ei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Teu para sempre tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Põe nos meus braços, pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Ok, muito bem. Nós queremos agora abrir nossas Bíblias para um versículo da Bíblia que ele vai introduzir o assunto da nossa mensagem de hoje. Hebreus capítulo 6, versos 10. Hebreus capítulo 6, verso 10. Esse texto eu gostaria de usá-lo para que nós possamos entender hoje se você viu a chamada de hoje, você vê que buscando a Deus em tempos difíceis e final, né? A parte final, a última parte,
Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre Neemias e o recurso de oração que Neemias usou nessa empreitada que Deus deu a ele, esse trabalho que Deus deu para ele. Estava nos planos de Deus usar Neemias para restaurar a cidade de Jerusalém, restaurar ali tudo que estava ali, né? A cidade, os muros, isso é importante. Ok, vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Né? Então esse texto ele introduz a ideia de hoje, e como Neemias, que é um homem de oração, ele recorre, não é, à vontade de Deus, recorre justamente à memória de Deus. Eu vou pedir a Elianai que ele reposicione a câmera para mim, por favor, e traga aqui mais perto. Neemias é um homem de oração, é um homem que ele está exatamente concentrado e ele é consciente do poder da oração. E aqui eu preciso explicar que a oração em si, ela não move Deus, não é Deus que vai ser movimentado pela oração, é nós que seremos movimentados pela oração. Muitas pessoas pensam da seguinte forma: não, a oração é uma forma de eu dobrar o Senhor. Não, a oração é a forma que Deus nos dobra, entendeu? Não é Deus que vai se amoldar à nossa vontade. Na verdadeira oração, nós nos moldamos à vontade de Deus. Essa é a ideia principal. É assim que funciona. Porque tem pessoas que ensinam sobre a oração como se a oração fosse uma maneira, fosse uma fórmula mágica de mudar o pensamento de Deus, mudar os propósitos de Deus. Não. A oração é um dos meios que Deus usa para a sua vontade ser cumprida, mas também para nos moldar. Um dos meios que Ele usa para que nosso ser se adeque à vontade dEle. Tanto é que Tiago diz no capítulo 4 que, olha, vocês não recebem nada porque vocês não pedem, quando pedem não recebem porque pedem mal para esbanjar nos vossos próprios deleites e desejos. Então, deixando claro que não é só o fato de eu orar e pedir. Na realidade, eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Não é que Deus vai fazer minha vontade, é que através da comunhão com Deus, a minha vontade se alinha com a vontade de Deus, e aí automaticamente as minhas orações são respondidas, porque elas são feitas dentro da vontade de Deus. E é aqui nesse alinhamento que nós vamos ver hoje alguns textos na história de Neemias. Neemias é um homem que sabe que Deus tem memória. E ele vai apelar para essa memória de Deus quando ele vai orar ao Senhor. O primeiro lugar que nós vemos Neemias apelando para a memória de Deus é em Neemias capítulo 1, verso 8. Neemias capítulo 1, verso 8. Eu não sei qual é a situação do irmão Edson aí, se a internet dele está boa, mas eu pediria a ajuda dele para nos auxiliar aí com os versículos. Neemias capítulo 1, verso 8. Diz assim o texto: lembra-te, isso Neemias falando para o Senhor, lembra-te da tua palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Esse versículo que eu acabei de ler para você, que tem a expressão lembra-te, está no contexto quando Neemias ouve as notícias de Jerusalém e se põe diante de Deus para interceder pela cidade e pelo povo de Israel. E ele coloca um princípio, ele diz: Senhor, o Senhor falou isso na tua palavra. É como se ele dissesse: eu gostaria de recordar ao Senhor o que o Senhor falou na sua palavra. Não que Deus precisasse de alguém para lembrá-lo. Isaías deixa muito claro: quem na concha de sua mão mediu as águas, quem tomou
a terça parte do pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balanço de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão. Você percebe claramente que essa não é a questão. Aqui Neemias não está tendo que lembrar Deus, mas Neemias ele usa essa expressão para dizer: Senhor, a tua memória é infinita, as tuas verdades não passam. E na realidade quem está lembrando é Neemias, não é Deus. É Neemias que está se lembrando do que Deus diz na sua palavra. Ele que traz à memória aquilo que o Senhor falou na sua palavra. E através disso, ele então invoca o Senhor dentro da palavra dele, dentro da palavra do Senhor. Mas é interessante usar essa expressão, lembra-te, Senhor. É como dizer: Senhor, o Senhor falou isso, e eu estou aqui rogando para que essa tua palavra se cumpra. Então você percebe aqui. Um outro texto que nós vamos encontrar essa expressão de Neemias é em Neemias capítulo 5, verso 19. Abra lá sua Bíblia para Neemias capítulo 5, verso 19 e perceba o quanto você tem, por exemplo, o texto aqui dizendo o seguinte. Vamos lá. Neemias capítulo 5, verso 19. Vamos abrir nossas Bíblias e ver o contexto que exatamente Neemias está falando isso. Ele diz assim, o versículo diz: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz para este povo. Agora realmente Neemias não lembra o que Deus falou, mas ele quer agora fazer um pedido, que Deus não esqueça. E é por essa razão que eu li aquele versículo lá de Hebreus, né? Quando nós lemos que diz que porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Aqui o autor de Hebreus estava falando para os irmãos que ajudaram outros irmãos em Cristo, principalmente os obreiros, né? Mas Neemias diz: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Quando é que Neemias diz isso? Neemias diz isso no seguinte contexto. Ele descobre, no capítulo 5, que os nobres de Israel estavam explorando seus próprios irmãos de pátria. Isso é, eram israelitas explorando outros israelitas. E Neemias os repreende de maneira bem dura, porque alguns deles tinham empenhorado, tornado seus irmãos escravos. Outros, mesmo vendo a miséria dos irmãos israelitas, não faziam nada por eles, né? Não ajudavam em nada, sendo que quando Neemias repreende eles: olha, vocês estão desobedecendo a Deus, vocês estão esquecendo o mandamento, porque de fato o mandamento mandava, a lei mandava ter misericórdia dos pobres, dos necessitados. Tanto é que na lei, quando o dono do terreno fosse ceifar o terreno, isso é, fosse colher o terreno, ele não deveria colher tudo, ele deveria deixar algumas espigas, deveria deixar alguns frutos no pomar. Para quê? Para que o necessitado pudesse entrar e colher também através do seu trabalho. A Bíblia não ensinava eles darem gratuitamente, né? Mas para que o pobre entrasse e também trabalhasse pelo seu sustento, mas como ele não plantou, então ele estaria de uma certa maneira sendo beneficiado, porque não foi ele que plantou. Nós vemos claramente isso na história de Ruth e Boaz, quando Ruth entrou nas terras de Boaz, e ali nas terras de Boaz ela encontrou generosidade, né? Ali por parte de Boaz, e um dia ela fez uma colheita muito grande por causa da bondade de Boaz. Então nós percebemos que nesse contexto aqui de Neemias não estava acontecendo essa bondade, pelo contrário, os magistrados israelitas estavam explorando ainda mais o povo, colocando o povo em miséria. Então Neemias pega, repreende e ordena que eles devolvam aquilo que eles pegaram injustamente, porque a lei também dizia que quando alguém empenhasse o seu terreno, a sua propriedade, no jubileu, quer dizer, nos 50 anos depois, então aquele terreno deveria ser devolvido para o seu dono, devolvido para o dono deles, o antigo dono.
Era uma maneira de o pobre não ficar pobre pro resto da vida. A lei de Deus é uma lei extraordinária, irmãos. Você percebe que não é uma lei de exploração. Mas os magistrados não estavam fazendo isso. Pelo contrário, estavam explorando totalmente os pobres e miseráveis. E Neemias repreende, Neemias faz eles devolverem, Neemias faz o contrário, Neemias não exige o pagamento do tributo que deveria ser o governador, e Neemias era governador naquela época. E Neemias, ao contrário, ao invés de ser servido, ele serve o povo de Israel, ele serve o povo de Deus. Ele é um exemplo de altruísmo, ele é um exemplo de alguém que ajuda, ele é um exemplo de alguém que justamente está preocupado com o povo de Deus e ser bondoso com o povo de Deus. Diante de tudo isso que ele tem feito, então Neemias diz ao Senhor: Senhor, lembra do bem que eu fiz para esse povo. Deus diz: não esqueça, Senhor, quando o Senhor olhar para a minha vida, e Neemias é sempre aquele que está preocupado com a sua vida diante de Deus, ele diz: quando o Senhor olhar para a minha vida, leve em consideração, lembra do bem que eu fiz para esse povo. Eu quero exatamente isso, que o Senhor perceba o bem que eu fiz a esse povo. Então, essa é uma questão que deve nos lembrar. Deus não vai esquecer o bem que se faz ao povo, mas esse não é o único contexto. Depois a gente vai continuar falando sobre isso. Outro texto que aparece essa expressão, lembra-te, meu Deus, é em Neemias capítulo 6, verso 14. Né? Neemias capítulo 6, verso 14. Abra sua Bíblia lá para Neemias 6 e 14. Olha o que diz nesse texto em Neemias 6 e 14. Né? Neemias capítulo 6, verso 14. Diz assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também a profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Então agora Neemias, ele está invocando ao Senhor a justiça de Deus para com seus inimigos, a justa justiça de Deus para com seus inimigos. Parece às vezes que isso é um coração maldoso, alguém que não quer perdoar. Não, mas Neemias está refletindo uma verdade da palavra de Deus, refletindo um princípio que foi dado ao próprio povo lá em Gênesis capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Neemias não está amaldiçoando ele diretamente, mas diz: Senhor, eu estou pedindo que o Senhor tome as providências. Mas para você entender o contexto também, nesse capítulo, que é o capítulo 6, os inimigos de Israel sabem que não estão conseguindo parar a obra. Lembra-se que a última frase é o versículo 19 do capítulo 5, onde tem aquele problema com os magistrados, e agora os inimigos externos atacam e tentam matar Neemias. Eles tentam justamente, primeiro, que Neemias saísse, deixasse a obra, né, e fosse lá debater com eles. Neemias disse: não, eu estou trabalhando, eu não posso deixar a obra para ir tratar de assuntos com vocês. Depois eles trazem uma carta, onde todo mundo sabia o teor da carta, onde diz: olha, tu está querendo ser rei em Judá, usurpar o trono, ser independente, sendo que isso seria uma traição para com a nação persa, né, com o Império Persa. Era uma maneira também de fazer colocar descrédito em Neemias. E Neemias também diz: olha, isso é mentira, isso não é verdade. Mas Neemias sabia que o objetivo deles era que o povo desanimasse, que Neemias desanimasse, e Neemias é bastante esperto. Por último, é mandado um falso profeta para dizer: olha, vamos entrar, vão te matar, então você vai lá no templo, segura para que eles não te matem. Neemias percebe que aquilo ali não era a palavra de Deus, aquela era uma falsa profecia, e era mais uma artimanha dos inimigos para que tivessem do que acusar Neemias, tivessem do que utilizar para parar a obra.
Neemias sabe de tudo isso, percebe todas essas artimanhas dos inimigos para destruir o trabalho de Deus. E aí depois que ele vê todo esse contexto, né, então ele ora ao Senhor e diz: Senhor, lembra-se dessas pessoas. Lembra-te do que eles fizeram. Lembra-te das coisas que eles fizeram. E agora é o contrário. Se ele pede que Deus lembre do bem que ele fez ao povo, agora Neemias pede que Deus lembre desses que fazem mal ao povo de Deus, que têm seus maus intentos. Neemias ele joga para o juiz e diz: Senhor, eu quero que o Senhor se lembre. Não deixe no esquecimento o mal que essas pessoas estão fazendo. Ele deixa isso sob a mão de Deus. Ele não diz exatamente o que é que ele quer, mas ele deixa isso na mão de Deus. Ele diz: o Senhor não vai esquecer. Ele descansa no Deus que é justo, como diz Paulo lá em Colossenses: pois aquele que comete injustiça receberá injustiça em troca, e nisso não há acepção de pessoas. Quer dizer, Deus não vai deixar de executar o seu justo juízo porque a pessoa tem alguma coisa nela que Deus tem a preferência. Não, essa é a ideia. Ele não tem preferência para deixar passar alguma coisa. Ele vai exercer. E Neemias sabe disso, e por essa razão Neemias diz: Senhor, eu quero que o Senhor lembre dessas pessoas, do que é que eles fizeram. Agora, Neemias, depois de muito tempo, Neemias restaura Jerusalém e ele volta para Suzã, e depois de um tempo ele volta para Jerusalém. E esse é o contexto do capítulo 13, que eu chamo vocês agora para o capítulo 13, que é onde vão aparecer 4 vezes a expressão lembra-te. 4 vezes a expressão lembra-te. A primeira vez que aparece a expressão lembra-te é em Neemias capítulo 13, versos 14. Neemias capítulo 13, verso 14. E ele vai novamente pedir que Deus se lembre dele, quando ele diz: por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Para você entender, quando Neemias vai para Suzã, a gente pensa assim: não, mas depois dessa restauração, de tudo que Deus fez, o povo de Israel ia agora servir a Deus, se dedicar. Nada, foi só Neemias sair e o povo começou a desandar de novo. O povo começou a entortar o caminho. E nós acreditamos, eu acredito, que é nesse contexto, enquanto Neemias está fora, que é escrito a profecia de Malaquias. E é que Malaquias escreve a sua profecia. É nesse contexto de ausência de Neemias em Jerusalém. Depois Neemias volta e ele encontra a maior bagunça. Entre eles a questão de que os levitas tinham sido abandonados. Os sacerdotes tinham se contaminado, né? Os levitas não estavam mais recebendo a porção para poder se dedicar ao ministério. Quer dizer, os levitas eram como os ministros hoje de Deus, os pastores. Então, os levitas, eles viviam da doação e da oferta dos outros irmãos, da oferta das outras tribos. E por eles viviam da generosidade dos seus irmãos. Mas como eles não tinham recebido, então cada um teve que trabalhar, cada um teve que ir para a roça, cada um teve que ir para o seu campo, para poder sustentar, e largou a obra de Deus. Esse é um dos motivos porque igrejas como a Ebenezer mantém 100% o seu pastor. Não é para o seu pastor dormir até as 9 da manhã e passear por aí, não. É para que ele tenha condições de se dedicar à obra de Deus sem se preocupar com ficar extremamente preocupado com sustento, ou ter que sair, trabalhar, passar o dia trabalhando e chegar às vezes à noite cansado, como eu sei que tem ministros que infelizmente tem que passar por isso, e às vezes ainda tem que ter força e ânimo para pregar, e às vezes visitar, e isso desgasta muito, e tem infelizmente muitos servos de Deus que por conta dessa batalha que tem, estão com a saúde muito ruim, entendeu? Graças a Deus, a igreja a qual eu pastoreio, ela dedica
as ofertas, dedica tudo não apenas para o pastor, mas dentro do seu orçamento existe uma quantidade para sustentar de maneira digna o pastor da igreja, para que ele possa dedicar. Aqui, os israelitas não estavam fazendo isso, e os levitas tiveram que abandonar a obra de Deus para poder não morrer de fome. Quando Neemias volta, ele percebe que está tudo numa bagunça, então ele restabelece tudo de novo, ele leva o povo a trazer as ofertas para o sustento da casa de Deus, para o sustento dos levitas, para que eles pudessem receber o sustento, para poder então fazer o seu trabalho do sacerdócio. Depois que ele arruma isso, justamente é nesse contexto, e também de organizar a questão dos dízimos e ofertas, e aí começa a obra de Deus voltar a ser feita, os cultos, os sacrifícios, como deveria, é que ele diz esse versículo 13. Por isso, Deus meu, porque eu tenho feito isso tudo na tua obra, não apagues a benfeitoria, a beneficência que eu fiz à casa do Senhor, não é? A obra do Senhor. E ele novamente invoca a Deus para que Deus lembre daquilo que ele fez. E aí nós vamos dar um salto para o verso 22. O verso de 22, né, ele tem um outro problema. As pessoas voltaram a violar o sábado. E isso era uma coisa muito importante, porque foi um dos motivos pelos quais o povo foi para o cativeiro. Mas o povo, veja só, mesmo com o cativeiro, voltaram de novo a violar e a não obedecer. Quando ele volta, ele então é radical, ele não deixa, no dia de sábado, de descanso, ele não deixa nem os mercadores ficavam do lado de fora de Jerusalém, esperando para que quando abrisse as portas, eles entrassem para o comércio, né? E ele então repreende, e ele trabalha justamente para que esse povo possa respeitar a lei de Deus. E é nesse contexto que ele diz, então, o versículo de 22. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, meu Deus, lembra-te de mim. E ele às vezes parece que tem medo de que talvez tenha até excedido, porque ele diz, e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Né? Então você percebe que novamente ele dizendo, Senhor, olha, isso aqui foi para o Senhor. Isso aqui foi para servir ao Senhor. A penúltima referência no livro de Neemias, que Neemias evoca a memória de Deus, é novamente para dizer a Deus sobre os inimigos do povo de Deus. O que acontece aqui? Esse é o versículo 29. No versículo 29, ele percebe que começou a haver casamento misto, isso é, casamento entre pessoas do povo de Deus com quem não era do povo de Deus. O povo de israelita deveria casar só entre eles. É claro que isso tinha uma ideia a ser mais profunda no futuro, que é justamente o fato de que alguém da família de Deus deve casar com outro da família de Deus. Certo? Isso é muito importante. Esse era já um princípio que estava sendo trazido do Antigo Testamento, que foi preservado no Novo também. É muito importante isso, e com essa mistura, então, Neemias foi lá e teve que justamente resolver esse problema e separar, tirar toda a estrangeirice do povo de Deus, para que o povo de Deus se purificasse sendo uma nação só de judeus, só de israelitas. Isso é muito importante. Você, quando lê o livro de Malaquias, no capítulo 2, há uma acusação muito séria do Senhor sobre o divórcio, porque o que nós entendemos, comparando Neemias com Malaquias, é que os judeus estavam se separando das suas esposas, aparentemente porque elas estavam ficando velhas, e casando com mulheres estrangeiras mais novas. Mulheres estrangeiras de outros países, moabitas, amonitas, mulheres mais novas de outros países. E aqui não estamos falando sobre casar com mulher mais nova, essa não é a questão. A questão é só que eles estavam casando, se divorciando das israelitas para casarem com mulheres de outras nações. Isso a gente fica claramente visto lá em Malaquias capítulo 2. Então, quando Neemias chega, ele pega e ele trabalha essa questão
da purificação da etnia israelita. E ele percebe que há pessoas aqui influentes, pessoas de influência, que estão pecando contra Deus nisso. E entre eles está justamente aqui, quando você lê no versículo 28, que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate Horonita, pelo que eu afugentei de mim. Né? Isso quer dizer, diz, olha, você não pode servir aqui, você está transgredindo a lei de Deus. E é nesse contexto que ele diz assim, lembra-te deles. De quem? Desses que violaram a palavra de Deus, desses que não obedeceram ao mandamento de Deus. Diz, lembra-te, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Porque pior do que o israelita casar com outra mulher estrangeira, eram os sacerdotes que deveriam ser o testemunho da execução da lei de Deus, eles seriam os primeiros a violar a lei de Deus. Então, Neemias diz, lembra-te dessas pessoas. Não esqueça, porque eles não levaram a sério o papel deles. Eles não levaram a sério aquilo que o Senhor designou para eles. O último texto é novamente Neemias pedindo que Deus lembre-se das benesses, da bondade que ele usou para com o povo de Deus. Isso está no versículo 31, é o último versículo de Neemias. Né? Então, quando Neemias faz o trabalho de limpeza de etnia, para que os judeus, conforme a lei, tivessem casado apenas com judeus, israelitas com israelitas, principalmente no sacerdócio, ele não está aqui querendo, não é aquela ideia do Hitler de uma raça superior, mas a ideia de Neemias é de cumprimento da palavra de Deus, de obedecer a Deus, de cumprimento à lei do Senhor. Ele está preocupado com aquilo que é a verdade de Deus, em cumprir aquilo que são os mandamentos e a ordem de Deus, e que o povo de Deus que foi escolhido por Deus deveria preservar essa lei em obediência e para viver, mostrar a santidade de Deus. Quando Neemias faz tudo isso, quando ele ajeita tudo isso, né, você tem aqui no versículo de Neemias dizendo, como também ajeitei o fornecimento, limpei as estrangeirices, os sacerdotes, coloquei cada um no seu lugar, e também fornecimento de lenha em tempos determinados, como também as primícias, que eram as ofertas. Então, Neemias organiza todas as coisas, deixa no seu lugar o serviço de Deus, a purificação daquele trabalho do sacerdócio, e aí ele fecha dizendo, lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Então Neemias novamente diz, Senhor, eu quero que o Senhor não esqueça dessas coisas. Eu quero que o Senhor não lembre que eu me esforcei pelo bem do teu povo. E eu quero terminar com Hebreus capítulo 6. Verso 9 e 10 agora diz, Hebreus 6, 9 e 10 diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falando desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Neemias ainda não sabia da profecia, da palavra de Hebreus, porque isso acontece muitos anos depois de Neemias, mas Neemias sabia que Deus era um Deus de memória. E na sua oração, sempre ele está dizendo, Senhor, lembra-te de mim. Ele evoca a lembrança de Deus para consigo da bondade que Deus fez, da bondade que Deus pode demonstrar. E essa é uma apropriação muito interessante daquele que tem comunhão com Deus. Neemias diz, Senhor, lembra que eu tenho procurado fazer o bem para o teu povo. Acho interessante que se você lembrar da história de Ezequias, foi outro homem que orou ao Senhor. Ezequias, ele diz para o Senhor, Deus lá, você vai ver isso lá em Jeremias, capítulo 30, só rapidinho aqui, Jeremias não, é Isaías, perdão, Isaías, capítulo 38,
que Ezequias diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante com fidelidade, com inteireza de vida, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. O que aconteceu aqui? Só para relembrar você. Isaías chega com Ezequias e diz: tu vai morrer. Essa doença que você tem é de morte. E Ezequias então apela para o Senhor e diz: Senhor, lembra, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim. Lembra que eu tenho servido ao Senhor com fidelidade. Tenho servido ao Senhor. Então me concede essa bênção de cura, né? E é muito interessante essa intimidade que muitos servos de Deus chegam com a comunhão com Deus, não de exigir de Deus, mas dizer: Senhor, lembra daquilo que eu tenho feito ao Senhor, com a inteireza de coração que eu tenho feito. Então nós percebemos aqui que Neemias é um homem que aprendeu a andar em intimidade com Deus, ao ponto de dizer de maneira bastante respeitosa, mas com confiança: Senhor, se lembre. Eu apelo para a tua memória divina. Primeiro eu apelo para que o Senhor lembre em misericórdia de mim o que eu fiz. E ele tem coragem de dizer isso porque ele fez mesmo. Não é alguém orgulhoso, apenas dizendo: olha, lembra disso. Eu estou fazendo isso para o bem do teu povo, mas eu espero que o Senhor leve isso em consideração nas tuas misericórdias, na tua graça. E ele também apela para a memória do Deus Santo quando se refere a pessoas que estão prejudicando o trabalho de Deus. Eu sei que a história que eu vou contar, ela é meio, vou usar assim, meio mórbida, né? Mas eu me lembro que o pai do Steve Doolittle esteve pregando, inclusive na Ebenezer, numa associação que teve na Ebenezer, antes de eu pastorear, e ele fala sobre justamente essa questão da oração. E ele disse que o pai dele, que era pastor, conversou com o irmão dele, que também era pastor, sobre um problema que tinha na igreja, dizendo: olha, me ajude, porque tem duas irmãs que estão me dando muito trabalho na igreja. Parece que eram irmãs que ficavam se opondo ao trabalho daquele pastor. E os dois irmãos pastores começaram a orar para que Deus resolvesse aquele problema. Deus resolveu o problema levando as duas irmãs faleceram. Eu não estou dizendo que é isso que o pastor deve fazer, orar para as pessoas falecerem na igreja, que é o que ele acha que é problema para ele, mas o que eu estou dizendo é que esses homens apelaram para Deus. Como Neemias disse: Senhor, lembra-te deles. Eles estão atrapalhando o teu trabalho. Eles estão atrapalhando a tua obra. Quando o servo de Deus chega à intimidade com Deus, ele chega a esse ponto de dizer: Senhor, eu estou apelando para a memória divina. Eu espero que eu e você possamos desenvolver no conhecimento e na intimidade de Deus como Neemias, ao ponto de poder dizer para Deus: Senhor, lembra-te de mim, ou lembra-te desses que estão indo contra o Senhor. Que Deus nos abençoe e que a pessoa de Neemias seja uma inspiração para nós acerca do, digamos assim, da nossa confiança para com Deus, para com a palavra e para a intimidade através da oração. Vamos orar. Amado Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos por tudo que o Senhor tens nos dado. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos abençoe, nos guarde e faça com que Neemias seja de fato um exemplo para nós para seguirmos. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir para o Nai reposicionar aí a câmera e eu gostaria aqui de fazer alguns pedidos para os irmãos. Vamos lá. Eu gostaria de fazer pedidos acerca da Dona Maria e o Seu Amauri Chaim, pela saúde do Seu Amauri, tá certo? O Seu Amauri está se tratando de Covid. Eu gostaria de lembrar da Lídia, a família dela, a Lídia e os irmãos, a família dela são irmãos da fé, a
A irmã Keila, graças a Deus, não testou positivo para Covid. Então, que é a mãe da Lídia. Então, continue orando pelo irmão Elisiário, pelo Elineto e pela Suzana. Não esqueçam a Jacicleia, lá em Boca do Acre, aquela jovem que está internada com um estado de problema na cabeça, porque levou um tiro. Também eu gostaria de agradecer a Deus que a irmã Cândida está em casa, já está se recuperando, e graças a Deus a notícia que nós temos é que ela está cada vez melhorando mais. Então vamos orar por essa cura completa e diagnosticada como cura também, tá bom? Eu gostaria de agradecer a Deus pela irmã Josenísia. A irmã Josenísia já está em casa, meus irmãos. Que bênção! Ela já está na casa dela. Ainda está cansada, fazendo fisioterapia, mas graças a Deus está em casa. Então nós acreditamos que o risco maior já passou. Então vamos agradecer a Deus e continue orando pela irmã Josenísia, esposa do pastor Emídio. E agora eu gostaria de incluir alguns outros pedidos. Eu gostaria de pedir pela irmã Jael, a nossa missionária. Eu não sei quantos sabem, mas a Jael e o Arthur vão ganhar mais um filho, né? Mais um bebê. Não sei se é menino ou se é menina, né? A Bela vai ter companhia. Então orem pela saúde e a gestação da irmã Jael, da missionária Jael, e também orem pelo Arthur e pela Bela. Ela não vai ver. Não vai fazer uma chupando. A irmã Priscila Reis, ela pede oração pela saúde e recuperação do Eliezer, que está com alguns sintomas do Covid. Então, olha aí, irmãos, o Eliezer, esposo da irmã Priscila, está dando sintomas de Covid. E ele já está tomando, graças a Deus, a medicação. Só relembrando aqui pelo irmão Mauri, essa é a pedido da irmã Conceição, quanto no internado, e pela irmã Iraci, que ela está com... A irmã Iraci já vem há algum tempo e parece que isso está piorando. Alguma síndrome de pânico e com isso algumas alucinações. Então orem pela irmã Iraci, pela saúde dela. A gente sabe que é uma coisa que vem com a idade, mas o Espírito de Deus tem poder sobrenatural para curar, para fazer essas coisas serem resolvidas. A irmã Fran pede proteção de Deus sobre a sua família, a saúde para o irmão Francisco, a irmã Lúcia, a saúde para a tia Iris e a outra tia Toinha dela, e pelo tio dela, Arnaldo, e filhos que perdeu. O Arnaldo é que ficou viúvo, né, que perdeu a esposa por conta dessa doença, tá bom? A irmã Semilene, ela pede por sua filha, não é, e pela a sua neta, a Sofia, e pede pelo seu esposo João, para que eles conheçam Jesus Cristo como Salvador. Então esse é o pedido da irmã Semilene, pela sua filha, pela sua neta e pelo seu esposo João, e que eles conheçam Jesus Cristo. A irmã Marinalva está pedindo oração pela sua família e por um amigo, aqui ela não deu o nome, né? Por um amigo que está na UTI com Covid. Então orem aí, irmãos, esse é o pedido da irmã Marinalva. Acho que é o Tá nome certo? João. Ela deu o nome, eu não tenho nome. A irmã Melanie, ela acha que é o nome é João. Tá aqui, o nome dele é João. João, então um amigo da irmã Marinalva é chamado João, ela pede pela sua família, proteção de Deus, mas também por um amigo chamado João que está na UTI com Covid-19. A irmã Inês pede pelo Laércio, seu filho, que vai fazer vai viajar para Manaus, mas vai de moto, né? Ele vai pela estrada, acho que é a 319, se eu não me engano, né? Então orem aí pela essa viagem do Laércio, que ele vai para Manaus de moto. Que o Senhor guarde dos perigos das onças também, tá certo? É uma estrada que tem onça, aquela estrada para Manaus. A Verônica, a Verônica Modesto, né? Foi mal, Inês. A Verônica Modesto pede oração pela família do Renato, tá certo? E pela sua família, né? A família dela, o Renato, mas também pela família do Renato, mãe e irmãs, e que Deus possa cuidar deles também. O irmão Edson agradece a recuperação do seu genro Eber Vitor e pela proteção que Deus tem dado a Fernanda, sua filha, né?
Claro, também a Natália, a sua neta, e ele pede também pela saúde da sua mãe, a dona Nair, que é a mãe do irmão Edson, tá bom? Então esses são os pedidos que chegaram aqui, que a irmã Melanie notou. Foi que chegou mais algum? Ela disse que a mãe dela está agradecendo, a Eliette disse que a dona Cândia está agradecendo as orações e pede pela saúde do Alan. Ok, a Eliette acrescenta aqui agradecimento, né, que nós já fizemos, mas ela agradece, a dona Cândida também agradece a oração dos irmãos, mas pede pela saúde do Alan. O Alan é o filho da Beth, que é sobrinho da Eliette, da Carol, neto da irmã Cândida, não é? Sobrinho da irmã Graça. Então, aí estão os pedidos de oração que chegaram. E eu gostaria agora de dar o nosso alô, o nosso boa noite para aqueles que estão conosco. Vamos lá? O irmão Edson disse que o gato das duas saiu do castigo. O gato das duas saiu do castigo, né? Vamos lá. Rapidinho conosco, estão hoje conosco a irmã Luana Florencio, boa noite. Anne Lima e Luziette. Oi. Irmão Rufino lá de Emanuel. Boa noite. Tacivan Freitas lá em Manaus. Olá. Francisco Gomes, meu querido diácono Francisco Gomes e todo mundo, irmã Lúcia, Gabriel, Franciele, deve estar aí também Poliana, Jamile, quem sabe a Cleide. Então, não sei se também se a Vanessa está aí também, tá bom? Giovana Pena, Nilcilei e Abidias, como é que vocês estão? Coloca aí nos comentários para mim como é que vocês estão aí de saúde. Nilcilei e Abidias, Giovana e Júlia, tá certo? Irmã Conceição, irmã Iraci, Julinha, acho que está todo mundo na mesma casa, né? Acho que todo mundo junto, né? Todo mundo junto. A minha sogra maravilhosa, dona Beth, tá certo? Priscila Reis, Ícaro e Eliezer, Bruno Trindade, meu auxiliar aí, irmã Maria Inês e o irmão Bruno e também irmã Gessileia e esposo, obrigado, irmã Jael, irmão Arthur e Bela e agora não sei quem mais que vem por aí, tá certo? E aqui a Elisua colocou a irmã Melanie, tá certo? A Franciele Família, a irmã Raimunda Costa, Richard Laureano, Carol Laureano, Ninha Laureano, não é? A Sula, quanto tempo? Faz tempo que eu não vejo seu nome por aqui, Sula, não é? Saudades. A irmã Thelma Lira, Júnia Souza, Milton Cardoso, meu amigo lá do Pará, nosso amigo, né? Jefferson Ferreira, o irmão da Igreja Bíblica, Maria Auxiliadora, tudo bom, Maria? E lembrança para o seu esposo, né? Auxiliadora, né? Sua amiga auxiliadora, né? Então, graças a Deus, Calil lá da Emanuel, Evandro Carlos lá agora esqueci a igreja, desculpa, Evandro. Tá bom? Williams Maia, a Daça Carvalho lá do Pará, Maria Luísa, Alexandrinha, 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 muito obrigado também. Alexandrinha. Boa noite. Desculpa. Oi. Maria Verônica, Olá. Tião Pinheiro, Maria José, Adriano, René Avilar e a irmã, agora eu esqueci de novo. Mirlene, a Mirlene, aí vai ter o Josué, vai ter como é o outro? Gabriel e vai ter também o Railan. Hoje eu tô legal que só de novo, deve ser o cansaço do dia. Denis Clay Socorro e Davi, Pastor Figueiredo e Vanderlene, Edson Rodrigues e irmã Raimundinha, Semilene família, muito obrigado. Keren, Thalita, irmão Ezequias, a irmã Nayara e o Ezequias Filho. Sejam bem-vindos também. O nosso irmão Manuel Oliveira, lá do Pará, em Castanhal. Alice Malveira, Agapito, irmão Maniza, irmã Marinalva, Rony, e quem tiver por aí também. Meu querido Renildo Maciel e família lá no Calvário. Roberta Desirê, Roberta, que bom que você está por aqui. Ana Andréia de Emanuel. Acho que é José. É o Willam lá de Boca do Ok, o Willam lá de Boca do Baque. Obrigado, Willam. Irmão Benedito Pontes. E antes que eu me esqueça, Willam é do Calvário.
A do Calvário. Foi mal. Conhecendo. Irmão Benedito Pontes, eu esqueci e eu gostaria de agora parar e fazer. Meus irmãos, para quem ainda não sabe, o irmão Benedito Pontes, há 5 anos, vinha esperando uma cirurgia de vista, né? E Deus abriu as portas para esse momento, para que ele possa fazer. Ele já fez os exames e a cirurgia ficou marcada e agora eu perdi, foi o dia. Irmão Benedito, coloca nos comentários para nós. Não, ele já saiu, inclusive na mensagem que eu mandei hoje dele, ele diz a data, mas irmão Benedito coloca nos comentários a data da sua cirurgia. Você disse que a mãe dela tá aí também. Tá certo? Oi, tudo bom? A mãe da Priscila, tá? Maria Luísa. Então o irmão Benedito está esperando agora só a cirurgia. A cirurgia está marcada, ele vai colocar aí nos comentários a data da cirurgia. E lembre-se de orar pelo irmão Benedito para que Deus conduza os médicos nessa cirurgia que o irmão já estava esperando há 5 anos. E graças a Deus foi atendida essa oração. Também está conosco a Natanael, como sempre, aqui sempre junto conosco, esse jovem lá do Calvário. O Neto e a Sueli lá de Sena Madureira. Marian Carvalho aí, perto aí da nossa igreja, não é? A nossa querida irmã membro da igreja. Não sei se a irmã Mariana tem mais alguém com ela aí, tá certo? Mas boa noite. A Verônica Modesto, claro, aqui tem Renato Modesto, Verônica Modesto. Verônica, coloca o nome das crias aí tudinho pra gente saber, porque eu não sei o nome, não lembro de nenhum, tá certo? Coloca o nome dessa moçada aí todinho pra gente. Eliette Lima, Dona Cândida, boa noite. Felipe, Alan, eu acho que a Beth também. Né? Epa, tá aqui, ó, dia 24 tá de cirurgia. Essa aqui é quem, minha filha? Dia Essa aqui? 24. Dia 20. Foi o pastor Felipe que colocou. É a Gilcineide. A Gilcineide, muito obrigado Boa também. noite. E o Eliel, irmão da missionária Jael e família, que é Tá aqui esposa. também a Antonieta. Antonieta. E o Romário Marinho. E o Romário. Romário, que bom que você está aqui conosco hoje à noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. E nós vamos cantar um cântico que para aqueles que têm uma certa idade como eu... Dia 24, né? Dia 24 desse mês está marcada a primeira cirurgia do irmão Benedito. Coloque na sua agenda de oração para orarmos por ele. O título desse cântico é Tens Problemas, Podes Orar. E esse é um cântico que foi há um tempo ensinado na Ebenezer para as crianças e nós queremos ensinar para todos aqui esse cântico, não é? E aí você pode ensinar os gestos aí, tá bom? Aí fica com você aí. Vamos cantar? Tens problemas, podes orar. Deus já sabe quer ajudar. Não sejas duvidoso, pois Deus é poderoso. Porque se preocupa tanto, podes orar. De novo. Tens problemas, podes orar. Deus já sabe quer ajudar. Não sejas duvidoso, pois Deus é poderoso. Porque se preocupa tanto, podes orar. Vamos orar, agradecer e continua o nosso culto no lar, porque nós vamos ter o tempo de oração, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por todas as suas bênçãos, por esse momento maravilhoso com os irmãos, com esses irmãos que estão conosco, com esses irmãos que estão em espírito e em verdade, unidos aqui para louvar ao Senhor, para ter essa comunhão. Obrigado por esses momentos preciosos na tua presença como servo de Deus, ainda que nós não estamos todos reunidos fisicamente, mas graças ao poder de Deus, ao Espírito Santo, nós estamos unidos em espírito e em verdade. Obrigado, dá-nos um bom tempo ainda juntos, cada um no seu lugar, orando, servindo ao Senhor, que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.
O nome das filhas são Elisa Clara, João Cláudio e Marcela Andressa. E ela pede também oração pela Elisa Clara, que é a mais nova, que ela está com febre há 4 dias. Ok, olha, a filha do Renato Modesto, né? A Elisa Clara. Elisa Clara é? É. A mais nova que está tendo febre há 4 dias. Então, essa é um bom pedido para a gente orar também aí. Deus abençoe. Uma boa noite. Boa noite.